Carlo Ancelotti chamou Gianni Infantino de palhaço numa reunião privada, e o áudio vazou na imprensa. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero de jornalista querendo bomba. É sério. Nunca se viu algo assim a menos de 10 meses da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. A conversa foi gravada e alguém, assessor, intermediário, ninguém sabe exatamente quem, mandou o arquivo para jornalistas de grande circulação na Europa antes mesmo de virar notícia no Brasil. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu, quem está ganhando com isso. E por que essa bomba muda absolutamente tudo para a seleção brasileira na Copa. Imagina acordar a menos de 10 meses do maior torneio do mundo e descobrir que o técnico da tua seleção e o presidente da FIFA trocaram acusações numa sala fechada em Zurique. Quando algo assim acontece tão perto da estreia, não é um problema qualquer de egos batendo. É uma rachadura institucional. Mexe com o vestiário, afeta a confiança dos jogadores, coloca o presidente da CBF entre duas decisões ruins e deixa a torcida dividida entre apoiar o técnico e desconfiar que falta profissionalismo a dias do torneio. E os bastidores disso, eu preciso te contar, são muito piores do que parece de primeira. Tudo começou quando Carlo Ancelotti, o italiano de 65 anos, que venceu 3 Champions pelo Real Madrid, aceitou treinar a seleção brasileira em 2024 com um mandato claro: recuperar a aura da seleção após a eliminação precoce em Copa América e os resultados mornos de Dorival Júnior. Desde então, segundo fontes próximas à delegação, houve pressão crescente de Gianni Infantino sobre a CBF para que a escalação brasileira atendesse a certos critérios de marketing global e agenda comercial da FIFA. Nada explícito, nada escancarado, mas mensagens entre linhas. Fulano precisa jogar mais para vender kit em tal país. Cicrano é mais midiático para transmissão internacional. A Copa precisa de Brasil com determinada formação. Ancelotti resistiu. 3, 4 vezes ele questionou publicamente interferências assim. O clima entre técnico e Federação Internacional ficou congelado. A reunião que gerou o áudio aconteceu em Zurique, numa sala de prédio corporativo, com 5 pessoas ao redor de uma mesa de vidro. Ancelotti, Infantino, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e assessores dos dois lados. Segundo relatos que circulam nos bastidores, Ancelotti teria se levantado durante a conversa e dito, com gestos firmes, que não aceitava interferência de burocrata nenhum nas decisões técnicas da seleção. Teria seguido com frases ainda mais duras: "Isso aqui não é futebol, é farsa, negócio de escritório." E teriam vindo as palavras que explodiram depois nos áudios vazados. Infantino teria ficado em silêncio por longos segundos, rosto endurecido, enquanto os outros na sala trocavam olhares tensos. Ancelotti teria caminhado até a porta e saído. Pronto, gravado, tudo lá. E é aí que a coisa fica ainda mais séria, porque essa não foi uma briga de improviso. Vinha de longe. Desde que Ancelotti foi contratado, existia uma tensão silenciosa entre seu estilo europeu, técnico autônomo nas decisões, sem aceitar pressão de cima, e as expectativas da FIFA sobre como a seleção brasileira deveria se comportar em um torneio que é, para Infantino, um negócio de bilhões de dólares em transmissão, patrocínio e agenda geopolítica. Infantino visitou o Brasil 2 vezes em 2025. As 2 vezes saiu com sensação de frieza. A CBF, dividida entre agradar o técnico e não provocar retaliação de Zurique. Neymar, capitão, sentindo o racha, mas precisando manter a lealdade aos dois lados. Casemiro, Marquinhos, Alisson, veteranos do vestiário, que viam em Ancelotti um protetor contra a manipulação de cima, mas também sentindo o perigo de um conflito institucional à véspera de Copa. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Segundo informações que circulam em bastidores europeus, Infantino teria tentado uma segunda reunião com Ancelotti, 48 horas depois, dessa vez cordial, com ambos pedindo desculpas formais um ao outro e fingindo que estava tudo certo. Só que o clima nunca voltou. E agora, assessores de Infantino estariam preparando uma versão expandida do áudio, um trecho maior com mais contexto, para ser divulgada estrategicamente e neutralizar a narrativa de que o presidente da FIFA estaria exercendo pressão comercial sobre a seleção. As redes sociais explodiram. De um lado, gente defendendo Ancelotti como herói que enfrenta a máquina da FIFA e protege a autonomia técnica da seleção. Do outro, pessoas questionando se falta profissionalismo mesmo, se não era hora de manter a boca fechada, faltando 10 meses para a Copa.
Casemiro, segundo relatos, teria manifestado apoio privado a Ancelotti. Alisson e Marquinhos, veteranos que dividem vestiário há mais de uma década, também estariam ao lado do técnico. Mas tem gente nova, jogadores mais ligados em redes sociais e menos dispostos à confrontação, que estão com receio de que toda essa confusão prejudique a concentração. A comissão técnica de Ancelotti ficou em silêncio tático, mas fontes indicam apoio sólido ao técnico. A CBF emitiu nota vaga, reafirmando que decisões técnicas cabem ao técnico, sem abraçar ninguém explicitamente. Infantino, através de porta-vozes, negou interferência e chamou Ancelotti de profissional respeitável, com quem às vezes há diferenças legítimas de perspectiva. Agora segura, porque é aqui que tudo desanda. Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele ceder à pressão da FIFA e aceitar alterações na escalação baseadas em critérios comerciais, perde credibilidade com o vestiário, com a torcida e com a própria história dele como técnico intransigente. Mas se ele mantiver a firmeza e confrontar Infantino publicamente novamente, Edinaldo Rodrigues pode sofrer retaliação de Zurique. Multas, restrições, perda de receita para a CBF em torneios futuros. A escalação dos próximos amistosos de preparação, em março e abril de 2026, virou proxy desse conflito todo. A janela da FIFA exige convocações, e cada nome que Ancelotti escolher será interpretado como mensagem. Cedo à pressão ou resistiu? O peso disso é imenso. Brasil precisa chegar em 2026 unido, focado, pronto, não dividido entre o técnico e a Federação Internacional, com vestiário rachado e torcida confusa. Essa bomba muda a dinâmica toda de preparação. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história completamente de cabeça para baixo. Para você, Ancelotti estava certo em confrontar Infantino e defender a autonomia técnica da seleção? Ou ele cavou a própria cova faltando 10 meses para o torneio? Escreve aí embaixo o que você acha. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.